Vamos para o nosso debate, lembrando que a Associação dos Trabalhadores e Passageiros projeta que a tarifa de ônibus em Porto Alegre deve ficar entre R$ 13,70 e R$ 13,80. De acordo com o sindicato, o aumento de 12% no salário de motoristas e cobradores é o fator que causa o maior impacto. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a vereadora Fernanda Melchiona, do PSOL, e o vereador Reginaldo Pujol, do Democratas, que também é vice-líder do governo na Câmara. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, gente, passagem de ônibus. Vamos lembrar que há 2 anos atrás foi o motivo de praticamente uma revolução em Porto Alegre, isso foi em 2013, bem lembrado, o nosso diretor está lembrando. Em 2013, teve aquele movimento que acabou culminando, ou impulsionou, na verdade, outros movimentos e praticamente pararam o Brasil em determinados dias. É uma situação que, com certeza, na hora que isso... Por enquanto, as pessoas ainda estão tomando conhecimento, mas na hora que isso acontecer, a gente pode esperar manifestações... Já teve, né, manifestação, mas a gente pode esperar mais manifestações e uma intensidade maior. O que vocês pensam a respeito disso? Isso realmente afeta o trabalhador no seu dia a dia? Porque cada um vai defender o seu lado. Vai afetar a quem paga, né, um salário, e vai afetar a vida do trabalhador, que já não está fácil nesse ano de 2016. Sejam bem-vindos. Vou começar com a Fernanda e depois... Primeiro as damas. Tá? Primeiro as damas, exatamente, vereador. Por favor, Fernanda. Obrigada, Bives. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, vereador Reginaldo Pujol. Dizer que essa proposta, se passar esse aumento para R$ 3,80, Porto Alegre vai ter a passagem mais cara do Brasil. E, infelizmente, nós estamos vendo que na nossa cidade a lógica tem sido atender o lucro das empresas de ônibus. Eu tenho aqui, né, e acompanhei atentamente o argumento da ATP, Associação dos Transportadores, que é o sindicato patronal que congrega essa meia dúzia de empresários que vem lucrando às custas da nossa população. Eu tenho aqui um material produzido pelo DIEESE que mostra muito bem que, à medida que a tarifa foi aumentando desde 94 até 2013, os motoristas e cobradores foram perdendo salário na proporção. Em 94, um salário de motorista dava para comprar 1.184 passagens. Em 2013, comprava apenas 667. O que isso significa? Significa que a tarifa tem subido acima da inflação, significa que não é uma resposta ao aumento do salário dos rodoviários, ao contrário, os rodoviários ganham pouco e têm uma sobrecarga de trabalho, e que existe uma lógica de manter esses lucros abusivos dos empresários sobre a nossa população. Tu lembraste muito bem de 2013, Porto Alegre começou aquele movimento que ficou conhecido como as Jornadas de Junho. Houve uma auditoria do TCE que comprovou que as empresas ganhavam ilegalmente de várias maneiras, ganhavam mais do que a margem de lucro da tarifa permitia, ganhavam, né, sob indícios de superfaturamento no pneu, no óleo diesel, ganhavam calculando na planilha tarifária os ônibus que estavam estacionados nas garagens. Bom, essa auditoria do Tribunal de Contas do Estado comprovou, né, o que nós há muito falávamos da necessidade de abrir a caixa de Pandora do transporte coletivo e desses lucros ilegais. Quando a juventude foi às ruas, apoiada pelos trabalhadores, nós entramos com uma ação jurídica e política que garantiu que no dia 4 de abril se reduzisse a tarifa, né, em Porto Alegre, o que ajudou com que esse movimento chegasse em outros municípios e depois, com a entrada de São Paulo, se nacionalizasse como a Jornada de Junho, que começou com relação ao transporte, mas abordou outros temas, né? E naquele momento, eu e o nosso deputado Pedro Ruas fizemos ação jurídica e política e, evidentemente, o movimento conquistou. Bom, depois disso teve uma licitação de cartas marcadas. Eu já estive aqui no programa conversando com vocês. A única empresa que não operava em Porto Alegre foi desclassificada, mesmo que em um dos lotes tivesse valor menor ao proposto pelas empresas de ônibus que operam em Porto Alegre. E a partir dessa licitação de cartas marcadas, eles estão querendo aumentar a passagem para R$ 3,80 numa situação de desemprego, de arroxo salarial, de crise econômica e de piora das condições de vida da nossa população brasileira e porto-alegrense. Então, é hora de se mobilizar. O argumento agora da Prefeitura, do governo Fortunati Mello, é de que sequer precisa passar pelo CONTU, que é o Conselho Municipal de Transporte Urbano, que vota a planilha tarifária. Muito embora a maior parte do CONTU sejam secretarias e entidades que votem com os interesses, né, das entidades
patronais de aumentar a tarifa, digamos assim, tem que apresentar a planilha anteriormente. A partir do Tribunal de Contas, 7 dias de antecedência são necessários. E agora, a partir dessa licitação de cartas marcadas, como a gente alertou aqui no programa de vocês, no Conexão, pode aumentar não só absurdamente, com aumento de 17% da tarifa de ônibus, bem acima da inflação, né, e massacrando ainda mais a nossa população, como se quer ter controle social sobre esse aumento abusivo. Sim. Então é hora da juventude às ruas, da população às ruas, é hora de se mobilizar, porque a gente sabe que só a mobilização garante que esse conluio, esse verdadeiro conluio entre prefeitura e empresários do transporte coletivo não vigore na cidade de Porto Alegre. Bom, vereador Pujol, primeiro, né, são duas questões que eu vou encaminhar a partir da fala da vereadora. Né? A primeira, até cometi um lapso ali, falei trabalhadores, mas transportes ou transportadores de passageiros, a ATP, conhecida ATP, ela tem base para fazer esse cálculo, por exemplo, essa justificativa ela é plausível, e se essa licitação que cita a vereadora foi de cartas marcadas, como é que o senhor interpreta essa questão? Bem, eu acho que há uma necessidade urgente da gente mudar a lógica desse debate. Eu tenho sido voz isolada, dizendo que tudo que tem sido dito perde sentido diante de um fato maior. É que o sistema de financiamento do transporte coletivo na cidade brasileira, e especialmente em Porto Alegre, é cruel e injusto. Porque hoje a tarifa é sustentada por quem paga para usar os ônibus. E, em verdade, quem paga para usar os ônibus são 70% dos transportados. 30% das pessoas que são transportadas pelos ônibus são isentas do pagamento por uma razão ou por outra. Até razões justificadas, que eu não teria a ideia de retirar esses benefícios que vários segmentos têm. Só entendo que isso não pode ser sustentado pelos pobres que andam de ônibus. Quer dizer, essa sustentação que em outros estados brasileiros e outras capitais é dada pelos recursos dos erários dos municípios, aqui em Porto Alegre é exclusivamente transferido para o bolso do trabalhador. Aí chega em determinado momento que há incompatibilidade entre os ganhos dos usuários pagantes e os beneficiários do processo. Muitas vezes a passagem gratuita está sendo paga para alguém que tem melhor condição financeira do que aquele que está pagando. Então, isso tudo acho que nós ficamos 2 anos discutindo, desde 2013, e todos fugiram do enfrentamento desse problema. Porque é um momento, eu acho que a sociedade tem que ser decidida se esse benefício deve ser sustentado ou não deve ser sustentado. Perdão, vereadora, só acrescentando, então, para a gente entender, porque eu acho que a população de Porto Alegre não faz a menor ideia de como é calculada essa passagem. Como é calculada porque aqui nós estamos já incluímos na discussão o reajuste dos trabalhadores na área, agora os benefícios, e ainda podemos contar também, por exemplo, com o ICMS e o reajuste no preço do diesel. Olha, mas o principal é o seguinte, a tarifa hoje é calculada considerando o número de pessoas transportadas que pagam a tarifa. Então, se tens 1 milhão de porto-alegrenses utilizando o transporte coletivo, 700 mil pagam, porque é 30% no frigir dos ovos que existe de benefícios concedidos aos idosos, aos professores, aos estudantes, aos doentes, aos brigadianos, enfim, 30% disso é isenção. Então, esse total de pessoas, não se divide o custo do transporte pelo 100% em si sobre 70%. Então, o que ocorre, meu caro? Ocorre que o pobre, muitas vezes, está pagando, tirando do seu salário minguado, como muito bem disse a nossa colega aqui entrevistada, porque a tarifa, não raro, sobe mais do que sobe o salário do trabalhador. Sim. Tá, agora, por que sobe? Porque ela não está sendo economicamente distribuída entre todos. São Paulo, no Rio, na Bahia, em Minas, etc.,
o poder público subsidia parte disso. Aqui em Porto Alegre, o subsídio não existe. Quem subsidia o transporte coletivo é só o usuário. Aí, se a licitação foi encomendada, não foi encomendada, no meu entendimento, não é relevante essa discussão, porque todos trabalham no mesmo jogo. A prefeitura podia ter modificado esse fato. Hoje, a Companhia Carris de Porto Alegre, né, teve um déficit operacional no ano passado de 50 milhões de reais, que o município botou. Os outros transportadores tiveram prejuízo nas operações. Por quê? Essa operação acabou se transformando muito onerosa. Agora mesmo, depois de 3 tentativas de fazer a licitação, só apareceram as empresas que acabaram sendo classificadas em uma única exceção. Por quê? Se esse negócio foi tão grandoso assim, por que as grandes multinacionais, que se dizer, olha, vão trazer gente de todo o país para participar disso, por que eles não vieram participar? Então, é tão... Ora, que essa operação tem que deixar algum resultado, porque ninguém colocaria valores substanciais na manutenção de uma frota, na aquisição dos veículos, etc., para ter prejuízo. Uma questão Isso é ilógico. Para não passar desapercebido. A Carris operou com déficit. E as Sistemático. outras empresas? As outras sobrevivem como pode. Sim. Entre outras coisas, não recolhendo alguns tributos que o município lhe impõe. Parece que a vereadora não concorda. Não só não concordo, como o Tribunal de Contas botou em planilha o lucro indevido das empresas. Inclusive... A vereadora é a favor do transporte público. Sim, do senhor é a favor do transporte público, mas aqui também... em Porto Alegre, que a Carris faz, é deficitário. Não é deficitário. O transporte público que a Carris faz não é deficitário. Tem uma margem pequena de lucro e uma empresa pública não serve para dar lucro. O problema do déficit de 50 milhões... Se o município não põe recursos lá, não tem dinheiro nem para pagar o... a má gestão que o governo Fortunati Mello impôs dentro da Carris, a ampliação dos CCs. E aí não sou eu falando, porque acho que o vereador tem que olhar a auditoria do Tribunal de Contas, que tem a média de lucro de cada uma das empresas que operam no setor, inclusive a Carris. É muito diferente essa média? É muito diferente. Tem empresa que opera com 19% de margem de lucro. Eu peço a gentileza que a gente reserve espaço para cada um. Essa licitação que dizem que foi pré-dirigida foi montada dentro do Tribunal de Contas, foi montada pelo Ministério Público. As regras que são aplicadas são rigorosamente aquelas que estão dentro da lei. Então, o grande problema é o seguinte, é que a lei determina uma forma de cálculo da tarifa e de custeio da tarifa que é injusta. Sim. É injusto por essa razão que eu coloquei, que ninguém quer discutir isso. O próprio partido da minha colega aqui, o vereador Janta, fez uma proposta de se fazer uma comissão para se discutir essas isenções. Ora, foi um desespero dentro da Câmara, não querem discutir isso, porque isso é um pecado. Isso é cruel. Bom, a população, por favor, vereadora, complete e depois eu vou entrar numa outra questão. Perfeito, obrigada, Bis. Primeiro eu quero dizer que nós, do pessoal, temos uma convicção clara, que não se tiram direitos, né? Nós defendemos direitos dos estudantes, dos idosos, defendemos direito dos professores e defendemos mais. Defendemos que esses direitos precisam ser ampliados para que a gente possa, de fato, ter uma lógica que o transporte público sirva à população como uma forma de garantir o direito de ir e vir compatível com o que diz a nossa lei orgânica, que tem que ser compatível com o valor aquisitivo da nossa população. Infelizmente, não é isso que a gente tem visto. Ao contrário, a gente tem visto uma tarifa abusiva, a gente tem visto que, como diz sempre o deputado Pedro Ruas, existem empresas extremamente lucrativas. A mais lucrativa em Porto Alegre é uma empresa de ônibus bem administrada. A segunda mais lucrativa é uma empresa de ônibus mal administrada. O Tribunal de Contas comprovou os lucros indevidos, comprovou indícios de superfaturamento, comprovou que, infelizmente, havia negociata entre o próprio sistema. E essas operadoras que operam em Porto Alegre organizaram um boicote à licitação para garantir que um edital, que fosse construído uma licitação de cartas marcadas, que, repito, a única empresa que não operava em Porto Alegre foi desclassificada, mesmo tendo uma proposta menor que as empresas que operam em Porto Alegre. Isso para os nossos telespectadores, que são bastante inteligentes, podem ver por si próprios que a ideia da licitação é a ideia da modicidade, ou seja, da menor tarifa e do melhor serviço. Os ônibus não vão ter obrigatoriedade
obrigatoriedade do ar-condicionado, a não ser nos próximos 10 anos. Nós estamos vendo que o transporte perde qualidade, que os trabalhadores estão sobrecarregados e que, por outro lado, há a superlotação fruto dessa lógica de diminuir a frota para aumentar os lucros. E eu concluo dizendo que o transporte, de fato, obedece a uma lógica do número de passageiros pagantes como forma de garantir, né, essa lógica de construção das planilhas que tem lucros enormes desses empresários que se sentem os reis e os comandantes de Porto Alegre. Bom, quando perde a qualidade, tu perde passageiros, Bives, aumenta a tarifa. É uma lógica de capitalismo sem riscos que a população sempre paga conta. Repito, R$ 3,80 será a maior tarifa do Brasil. Bom, e eles querem colocar preciso, em Porto já que a Alegre. gente tocou na lógica, vereador, por favor, o senhor complete para eu poder entrar nessa questão, já que estamos falando de lógicas e duas lógicas que me parecem ser diferentes. Porque essa verdade é o seguinte, que fica colocado que eu, pessoalmente, desconheço que existe a pessoa em Porto Alegre que seja contra a meia passagem do estudante. A discussão que se faz é quem garante esse benefício. Tá? Porque, olha, hoje são inúmeros os segmentos. É o doente de AIDS, é o ceguinho, é o surdo. Todos esses são reconhecidamente merecedores dessa atenção do poder público. É isentada a tarifa para ele. Mas quem é que paga por ele? É o contribuinte geral do município? Sim. Não, quem paga é o usuário do ônibus. Aí é que está o problema a ser desenvolvido. Digo mais, se todos pagassem, a tarifa seria 30% menor. Sim. Hoje você diz que a tarifa é alta, que vai ser a tarifa mais alta do Brasil, que é uma falácia, não é? 3,80 é? Não, é uma 3,80. falácia. É uma falácia. Pô, nós temos situações aqui... O senhor tem a base para a gente poder dizer só assim... Só demonstrar aqui. Sim. Um cidadão que vai de Porto Alegre, Ulami, 40 quilômetros, se for pagar 13,80, como diz a vereadora, não sei quanto será, tá? Não sei o que digo, se é ATP, ele for né? 2 quilômetros adiante, fora do município, que é Itapuã, ele paga 5,90. Então, acontece que, até nesse particular, o sistema que eu concordo, que em Porto Alegre, quem viaja 6 quilômetros paga um preço, quem viaja 40 quilômetros paga o mesmo preço. Isso é uma tarifa social produzida pelos governos que eu fazia parte. Sim. Tá? É que na questão da comparação de preço, existe alguma outra capital com um preço maior, por exemplo. Já existe. 3,80. Existe. Eu não sei se é 3,80. Sim. Era mais bem informada disso, já deve ter conhecido... Em Em termos termos dos cálculos municipal da não é um ATP. exemplo. Porque a cálculo né? quem faz não é a ATP, quem faz é EPTC. É IPTC que faz o A cálculo. sugestão da ATP. Não, nem Como sugere. vocês são bondosos. a Não, sugestão eu quero da só ATP. fazer, para a gente juntar Eles as duas têm lógicas ou controlado. confrontar elas, tá? Eles O têm que eu fico pensando é o controlado. seguinte, ó, fugindo da questão do benefício e vamos falar do usuário, porque eu acredito que mesmo a pessoa pagando ou aquele que tem algum benefício, não quer ser transportado num micro-ondas ou numa lata de sardinha. Tem Claro que ser que bem não. tratado. A pergunta seria a seguinte... A gente falou de ar-condicionado, a gente falou no número de ônibus, né, na frota. A gente pode esperar um serviço melhor, porque quem está agora nos assistindo deve estar pensando, bom, tá, vou pagar R$13,80, R$13,70. Isso vai se reverter de alguma forma na melhoria ou é apenas um reajuste para tentar equiparar tudo que a gente já citou como reajuste dos servidores, né, dos trabalhadores da área, o diesel, como eu citei há pouco agora, que mudou o preço com o ICMS. Enfim, a gente pode esperar alguma melhoria a partir disso para, pelo menos, né, ter algum refresco, entre aspas, caso a passagem realmente não chegue a R$13,80, mas vai aumentar. Sim, vai Enfim. aumentar, vai ser R$13,80, ou R$13,70, R$13,70, isso tem que aumentar. Sim. Porque é uma questão, aí que eu insisto na situação normal. Tem que entender que esse serviço tem que ser pago por alguém. Ninguém vai ficar rodando ônibus o dia inteiro, colocando 400 e tantos milhões em cima da aquisição do ônibus, pagando motorista, pagando aquilo, para as pessoas andar de graça. Não tem cafezinho de graça. A comunidade sabe disso. Tá? Nós temos que discutir quem vai pagar esses benefícios justos que são concedidos, Sim. e alguns até demasiado. É que eu fico pensando nas duas lógicas, Fernanda, até para tu responderes agora, é que na lógica do serviço público, a população vai querer, a demanda é por um serviço de qualidade. Sim. E
Também, na lógica do capital, quem oferece o melhor serviço vai ter mais passageiros e, enfim, tudo mais. Só que as pessoas vão reclamar também se o serviço não for bom. Mas deixa eu te contar, Então, as duas lógicas, a questão vai gerar reclamação se for ruim. A tarifa sendo sustentada como é do jeito que é pelo usuário, está afastando as pessoas do ônibus. Olha, a conversa hoje na redação era uso lotação ou uso ônibus? É claro, mas não é o problema da Carris. A Carris ainda tem os melhores ônibus comparado com as empresas que operam no setor. O problema é a lógica da qualidade e a lógica do capitalismo selvagem e do verdadeiro conluio entre empresários e governos municipais. Não, eu lhe ouvi atentamente. Agora, por favor, vereador, por favor. Agora eu vou falar, lhe ouvi e anotei bastante argumentos. Eu defendo transporte 100% público. Nós achamos, do pessoal, que é preciso ampliar a Carris, combater o cabide de empregos para investir no transporte de qualidade para a população, porque direito de ir e vir não deve ser objeto de lucro, e sim a garantia de um preço justo para que as pessoas tenham um serviço de qualidade, os trabalhadores sejam bem remunerados e, ao mesmo tempo, né, não seja objeto de lucros milionários de meia dúzia de empresários que operam nas outras linhas de ônibus. Mas, independentemente disso, na lógica do capital, que o Bives falava, eu quero pegar, mesmo nesta lógica, né, da competição ou da concorrência, o que acontece no município de Porto Alegre é um verdadeiro escândalo, porque à medida que não tem qualidade, que as pessoas deixam de andar nos ônibus porque está superlotado, o Chácara das Pedras, que não tem ar-condicionado e que os motoristas, cobradores e usuários, tripulação, todos sofrem com o calorão no verão. A maioria dos ônibus que não tem ar-condicionado, na verdade, as pessoas deixam de andar, deixam de ir superlotados. Qual é a resposta do governo e dos empresários? Aumenta a tarifa. Esta é a lógica que opera no setor. A incompetência, os lucros exacerbados, uma lógica de piorar a qualidade. Qual é a resposta? No outro ano, aumenta a tarifa para que sigam tendo lucros indevidos, lucros enormes, às custas da nossa população. E é fato, porque, assim, em termos de ganhos ilegais, Bifes, em 2013, nessa auditoria do Tribunal de Contas, foi constatado que 25 centavos a mais na tarifa daquele ano vigorava com ônibus que estavam na garagem e que os empresários colocavam na planilha tarifária como se estivessem rodando na cidade de Porto Alegre. 25 centavos pegando só a média de passageiros pagantes durante um ano, colocando o cálculo para baixo de 700 mil pagantes dia em Porto Alegre, nós chegamos à conclusão que apenas no ano de 2012 os empresários ganharam ilegalmente 72 milhões. Ilegalmente, 72 milhões. Sem contar a margem de lucro, que é 3 vezes do que previa a planilha tarifária em muitas das empresas que operam no setor. Sem contar o que eu trouxe no outro programa que nós estivemos participando, que no último momento da tarifa, por exemplo, toda a cotação que é feita pela ATP é a raposa cuidando do galinheiro, é a mesma coisa, né? Que, bom, os banqueiros determinando a taxa de juros, que infelizmente é o que acontece com uma política econômica voltada para os banqueiros, o que leva mais desemprego, mais retração da economia. Então, eles fazem a cotação. Engraçado que o óleo diesel que eles cotaram foi sempre acima dos valores de mercado, a não ser a Carris, a única empresa, por ser pública, que botou adequadamente o valor do óleo diesel em termos de mercado. Então, assim, ganham indevidamente. Nós achamos que os direitos da população têm que sair desses lucros indevidos dos empresários. É fundamental melhorar a Carris para garantir a qualidade da nossa população e, ao mesmo tempo, auditar e rediscutir essa licitação de cartas marcadas que está servindo apenas para aumentar sobremaneira a tarifa em Porto Alegre. Bom, infelizmente, queridos vereadores, nós não temos mais tempo, mas eu quero deixar o convite para ambos retornarem. Né? Nós tivemos 20 minutos de debate, mas gostaria que os dois retornassem, porque esse assunto vai voltar à pauta na medida em que se aproximar é claro a que é situação. evidente que nós vamos voltar com opinião divergente, porque ela acha que os empresários têm que botar os ônibus a rodar e que não pode cobrar. Bom, essa é a essência. Eu não acho que não tem que ficar milionário às custas da população. Acredito eu que essa é a essência de um debate. De BMW, enquanto o cara está superlotado e conluio com o prefeito, que deveria governar para a população. E tem que ter mobilização. Deixa eu só dizer, Bibs, que o povo saia para as ruas. Acredito que o debate... Isso representa o debate. Temos aqui posições diferentes, ideias, né, lógicas diferentes em operação, e por isso estou convidando desde já para que retornem e que a gente possa voltar a esse debate, que com certeza vai esquentar nos próximos dias. No final eu fiquei num certo
prejuízo, porque ela começou e terminou o debate. Né? Tá. Eu teria que retrucar tudo que ela disse. Segundo o meu diretor, foi garantido o tempo, mas vamos combinar o seguinte. Lamentáveis equívocos. Não, lamentável. Eu não consigo. Envenena a Vereadores, população vamos combinar o seguinte. inverdades. Podemos combinar no próximo encontro, começo e termino pelo vereador Pujol. Não tem nenhum tá problema, bom? Biggs, conta comigo. Tá Isso. E ó, Eu tenho vamos estar certeza que lutando os dois junto com agora vão Raimundo defender as Couto. duas lógicas. Os dois estão aqui discutindo o melhor para a cidade. Foi um enorme prazer para mim participar Seja bem-vindo, desse vereador. debate aqui. E eu gosto muito de debater com a minha colega Melchiona, que tem posições diversamente diferentes do que a minha. Eu tenho que respeitar. Mas eu tenho fé que ambos estão querendo o melhor para a nossa cidade e para todos os porto-alegrenses. Não tenho dúvida que, sob o ponto de vista dela, ela está procurando Sem o melhor dúvida. para o país. Só que o ponto de vista tem que invocar. Nada, aí bora só A gente pode discutir fora do ar agora e continuar esse debate, mas voltaremos, tá bom? Correto. Sejam bem-vindos. O vereador Reginaldo Pujol, pelo Democratas, e também a vereadora Fernanda Melchiona, pelo PSOL.